Fala jovens, paz seja convosco, que Deus abençoe. Vamos estar continuando as nossas aulas. A gente parou agora na aula 6, que é discípulo, um santo, que é essa daqui, aula 6. E a gente vai estar falando hoje sobre a santidade, que não só um discípulo, mas o jovem cristão ele precisa estar refletindo na sua vida. Eu também vou estar tratando da santidade não apenas como algo imediato após a conversão, mas também da santidade de forma progressiva, porque a Bíblia está repleta de textos onde diz que o aperfeiçoamento dos santos, onde diz sobre a obra que o Senhor começou, Ele vai completá-la. Então, a santidade, ela não é apenas um ato único e exclusivo na conversão. Ela também deve ser encarada como um processo. E para nós jovens, isso é um entendimento muito poderoso, porque muitas vezes nós não vencemos os nossos dilemas porque queremos entender a santidade apenas como um ato único e não entendemos ela também como um processo até o dia do Senhor Jesus. O texto base fica lá em 1 Pedro 1, 13 e 16. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, o discípulo do Senhor deve refletir o caráter de Deus, ou seja, ser santo. Sede santos, porque eu sou santo, né? É um texto que a gente conhece bastante. A necessidade de impactar vidas com um viver santo e agradável a Deus. Uma vida de pureza no lar, no trabalho, no namoro, no lazer e etc. Então, vamos entender a vontade de Deus de ser santo. Ser santo não significa ser sem tendências a tentações e ao pecado. É um dos pontos que a gente precisa entender. E o plano de Deus de santidade, após a queda do homem, a gente precisa, pra gente entender o que é ser santo, a gente precisa entender que o Evangelho está nos levando de forma progressiva para onde Adão caiu. Porque quando Deus cria Adão e Eva segundo a sua imagem e semelhança, Ele os cria em santidade e em pureza. E quando Adão e Eva peca, quando Adão e Eva caem, então o pecado e as impurezas entram na humanidade. E a partir de Jesus, a gente tem uma redenção dos nossos pecados. Mas algo que a teologia diz é que o ser santo o que a teologia chama de já e ainda não é. Então, na cabeça de Deus, após a redenção de Jesus, nós já somos santos. Lá em Pedro diz assim que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Então, na cabeça de Deus, a sua igreja já é santificada. A sua igreja ela já é santa, separada. Mas nós estamos vivendo um processo, o processo de santificação, né? E quando eu falo de processo, eu quero que você pense justamente em download, em download em porcentagem. Então, quem sabe você se converteu ao Senhor, você iniciou essa porcentagem. A sua salvação ela não vem por performance, mas a partir do momento que você é salvo, você entende que Jesus é seu Salvador, você começa um caminhar, você começa uma caminhada de progressão à santidade até você ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E isso é um processo.
Então, às vezes você está em 1%, como você pode estar em 20%, 30%. Não importa, o importante é que você esteja progredindo nesse processo de santificação. Amém? E isso é importante a gente entender. Por quê? Porque às vezes nós estamos 20 anos na igreja, nós jovens, né? Porque existem muitos jovens que nasceram na igreja e nós estamos regredindo o processo de santificação, voltando atrás. E a Bíblia fala que nós não podemos ser daqueles que voltam atrás, né? A Bíblia fala também da porca que voltou à lama, o cachorro que voltou ao seu vômito. Então é possível regredir no processo de santificação, é possível. Então você pode ter recebido uma nova criatura em Cristo Jesus, você pode ser uma nova criatura em Jesus e está regredindo porque você não está entendendo o processo e querendo se aperfeiçoar. Amém? Como você também pode progredir, e é disso que a gente está falando. Então nós devemos progredir na santidade. Com 5 anos nascido de novo, você não pode ser mais a mesma pessoa de um ano atrás. Com 10 anos de nascido de novo, você não pode ser a mesma pessoa de 5 anos atrás. E assim por diante. Então a santidade, ela também é parte de um processo. E como a escola bíblica, então como essa aula é para jovens, isso é algo que a gente precisa entender. Por quê? Porque às vezes a gente não entende que uma fraqueza, um problema que nós temos, em qual área seja, é algo que está sendo tratado e nós queremos resolver aquilo de forma imediata. E quando eu estou dizendo isso, não estou falando que a pessoa ela pode viver ou ter aquela tendência para sempre, mas muitas coisas nós vamos lutar a vida inteira como parte de um processo de santidade. Então tentação, se nós vamos falar de santidade, nós precisamos também falar de tentação, de cobiça, de desejos que vem à nossa alma, porque são coisas que nós devemos resistir. Amém? Tem um texto aqui interessante na revista, diz assim: você sabe quantas vezes aparece a palavra santo na Bíblia? Pela versão revista atualizada de Almeida, essa daqui é uma versão da Bíblia, né? A Bíblia tem diversas versões. Aparece exatamente 365. Isso nos dá uma palavra para cada dia do ano. Realmente a palavra santo tem um significado bem especial na Bíblia. É claro que existem muitos sinônimos e menções de santidade, e encontramos em outros versículos, pois vemos outras palavras que enfatizam essa qualidade, como por exemplo integridade, limpeza, pureza, dentre outras coisas. Outras palavras, todas elas mostram esse atributo de Deus e sua exigência em relação à nossa vida. Então a santidade, ela pode ter diversas, a santidade ela pode ser em diversos aspectos, né? Toda vez que a Bíblia fala diversas palavras, integridade, pureza, outra palavra aqui também, limpeza, tudo está apontando para a santidade. Amém? Tudo aponta para a santidade. E Deus é um Deus santo. Algo engraçado que eu ouvi esses dias: Deus ele tem diversos atributos, diversos. Então nós vemos na palavra que a Bíblia diz que Deus é bom, que esse é um atributo de Deus. Deus é bom. A Bíblia fala do atributo do amor de Deus, da bondade de Deus. O juízo de Deus é um atributo de Deus. A justiça é um atributo de Deus. A bondade, a longanimidade. Só que na Bíblia diz apenas que no céu apenas um atributo de Deus é mencionado, no céu. Todas as vezes que nós vemos visões celestiais no céu, todas as visões celestiais apontam para um atributo de Deus, a santidade. Porque a santidade de Deus é um atributo tão forte que os anjos no céu não conseguem falar de outra coisa. Naquela visão de Isaías 6, onde os querubins, aquela visão ela está conectada com a visão de João em Apocalipse. Quando Apocalipse vê os 4 seres viventes, aqueles 4 seres viventes, eles são os querubins que estão diante da glória de Deus. A Bíblia fala que as suas asas estavam cobertas de óleo. Então quer dizer que os 2 olhos deles não eram suficientes para ver toda aquela santidade, toda a beleza da santidade do Senhor. E quando eles viam,
Isaías vai dizer que eles conclamavam uns aos outros. É como se eles estivessem gritando. Sabe quando você vê algo e você tem vontade de gritar porque aquilo é tão forte? Quando algo te dá um medo e você grita, é como se eles estivessem olhando para a santidade de Deus e isso fosse um atributo tão forte. E eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória. Santo, a Bíblia vai dizer assim, que em Apocalipse as pessoas cantavam: Santo é o Senhor, os remidos do Cordeiro. Então a santidade no céu, ela é um atributo tão forte de Deus, que todos aqueles que olham para a glória de Deus, quando nós chegarmos lá, jovens, é por isso que é importante você progredir no processo de santidade, porque quando nós chegarmos lá e vermos o Senhor, nós vamos repetir a eternidade, que Ele é santo. Porque uma vez só não vai ser o suficiente, sabe? Isso me faz até pensar em algo, né? Eu vejo muitos cristãos criticando algumas canções que repetem, né? Santo, Santo, Santo. É claro que tem repetições que são cansativas. Mas a verdade sabe por que é cansativo para algumas pessoas repetir santo? Porque elas não estão tendo uma revelação de Cristo Jesus. Porque eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, sabe quando você tem aquele momento com a presença de Deus? Quando você encontra Deus no seu quarto, no monte, no secreto, na vigília, na igreja, enfim, e você começa a declarar que Ele é santo, você está vendo o Senhor. E toda vez que você vê o Senhor, o seu atributo de santidade, ele é refletido em você. O que nós vemos em Isaías? Isaías 6, Isaías era um profeta, só que a Bíblia diz que existia uma área da vida dele que não havia sido tocada pela santidade do Senhor. E eu recomendo, jovem, se você está assistindo essa aula, eu quero que você abra depois dessa aula lá em Isaías 6 e leia esse texto. Isaías, ele então tem uma visão de Deus como rei sentado no trono. E é sobre isso que eu acabei de comentar. E os anjos, os querubins estão conclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só que quando ele percebe toda aquela santidade de Deus, aquilo ofende o pecado dele. Aquilo ofende aquilo que a santidade não havia tocado. E aí ele rapidamente responde: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Toda vez que você estiver diante do Senhor, o seu pecado precisa aparecer. A sua falta de santidade precisa aparecer. Ninguém vai diante de Deus para dizer: eu sou santo, eu sou bom. Se uma pessoa faz isso, na verdade ela está sendo hipócrita. Porque santidade ao Senhor também é reconhecer as limitações. Tem aquela parábola a parábola que Jesus contou. E ele diz assim, que um fariseu e um cobrador de impostos foram ao templo orar. O fariseu dizia: Deus, graças a Deus, porque eu sou santo, porque eu sou... eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, e não sou como esse cara aqui que está do meu lado. E aí o cobrador de impostos nem ousava olhar para Deus, para o céu. Ele dizia assim: ai de Senhor, ser propício a mim, pecador. Então reconhecer as nossas limitações é parte do processo para a santidade alcançar as nossas vidas. Então, cara, não queira mostrar uma santidade que não existe. Na verdade, parte da nossa santidade é reconhecer as nossas limitações e reconhecer para que a graça venha sobre as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que o cobrador foi para casa justificado, foi santo para casa, e não o fariseu. Então, parte do processo também está em reconhecer as limitações. Ser santo, aqui na revista, na parte 1, diz assim: ser santo também é obedecer um mandamento. Então, quando você está se santificando em jejum, o jejum é uma coisa importante para a gente chegar nessa santificação. Nós não podemos ir para a igreja nos consagrar de forma automática, que nós fazemos isso. Principalmente nós que temos cargos em altar. Nós vamos às vezes para a consagração, para a gente não ficar sem tocar ou fazer alguma coisa. Nós precisamos ir com o entendimento de se santificar. Senhor, estou me separando, Senhor, estou em jejum, em consagração. Isso é algo importante também. E é um mandamento desde Moisés, da lei de Moisés. Perdão. Deus está declarando em sua palavra: sede santos, como eu sou santo. Né? Lá em Levítico 27,
Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Em Salmo 15, 1, 2, Davi dizendo, amo essa passagem: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça de coração e fala a verdade. Em Romanos 12, 1, uma passagem bem conhecida também, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, santidade é um culto a Deus. Quando você oferece os seus membros em adoração a Deus, isso é parte da santidade. E aqui eu não estou falando simplesmente de levantar as mãos na igreja. Nós precisamos quebrar essa mentalidade. Nós estamos vivendo essa pandemia. É agora que nós precisamos entrar na realidade do que é ser igreja. De que é você no seu quarto. De que é você no seu trabalho. De que é você, aonde você estiver, você oferecer os seus membros à santidade. Aquilo que Jesus representa. Isso é um culto também. Deus se agrada quando a gente reflete sua santidade. Ponto 3 aqui da revista diz assim: ser santo é impactar vidas. Em Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Então, toda vez que você está caminhando nessa progressão de santidade, nesse culto racional, entendendo a santidade como um processo, você está impactando pessoas. Você não precisa dizer uma palavra, mas a sua santidade já diz tudo. Se você é separado, as pessoas elas vão notar, as pessoas vão ver essa santidade na sua vida. Isso vai impactar pessoas. Pessoas vão ver Deus através dessa santidade. Amém? E aqui nós temos a nossa conclusão dessa aula. Cada um de nós seja uma mensagem viva e constante de santidade, não apenas externamente, o que infelizmente nem sempre condiz com a mensagem do coração, mas que nossas atitudes brilhem como ouro refinado, mostrando ao que estiverem perto de nós que pertencemos a Deus e queremos agradá-lo em tudo, que vejam em nossa vida santidade ao Senhor. Amém? Eu queria que você refletisse sobre 3 coisas. Desde a sua conversão, se você está na igreja desde que nasceu, né? Ou você se converteu há pouco tempo, você consegue avaliar se você está progredindo no processo de santidade ou regredindo? Gostaria que você pensasse nisso. Você pode estar 1%, 2%. O importante é que você esteja progredindo. Progrida no processo de santidade. Isso é importante. Segundo, o que você tem feito para ser santo? Como a vida devocional é uma ferramenta para a gente se aproximar dessa santidade. Então o relacionamento, a intimidade com o Senhor, a palavra e a consagração são 3 ferramentas importantes para a santidade. Como estão essas 3 ferramentas? Amém? Reflita nisso. Em Salmo 119 diz assim: como o jovem pode manter pura sua conduta? Salmo 119, 9. Leia essa passagem também. Vivendo de acordo com a sua palavra. De todo o coração eu te busquei. Não me deixe esquecer os seus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a Bíblia, a palavra, é uma ferramenta poderosa para a santidade de Deus. Amém? E terceiro, como a sua santidade tem refletido na sociedade. Será que a sua santidade tem incomodado as pessoas? Porque toda vez que uma pessoa é santa em um mundo corrompido, ela vai incomodar. Não tem como. A sua santidade ela incomoda as pessoas. Amém? Então reflita nessas 3 coisas. Nós encerramos essa aula hoje. E sede santos, como o Senhor é santo. Amém? Deus abençoe e tamo junto.